Caríssimos fiéis, nós ouvimos do apóstolo no dia de hoje as seguintes palavras: Irmãos, tende cuidado em andar com prudência, não como insensatos, mas como pessoas circunspectas, aproveitando o tempo, porque estão a correr maus dias. E assim, caríssimos, o apóstolo nos diz para que andemos com prudência. A prudência consiste em escolher os melhores meios para chegar aos bons fins. Em última instância, caríssimos, a prudência é escolher os melhores meios para que nós cheguemos ao nosso fim último, ou seja, a felicidade eterna com Deus. Já a imprudência pode vir do fato de que escolhemos meios ruins para chegar a um fim bom, ou porque temos em vista um fim mau a ser atingido. E assim, caríssimos, se somos prudentes, escolhemos os melhores meios, evidentemente lícitos, para que cheguemos assim ao céu. Mas, além disso, caríssimos, São Paulo acrescenta que não devemos ser insensatos ou tolos, mas circunspectos. E o que é a circunspecção? É ficar ligadão o tempo todo, como se tivéssemos tomado várias latas de energético? A circunspecção, caríssimos, é parte da virtude da prudência. Pela circunspecção, nós consideramos as circunstâncias, aquilo que está em torno de nós, para que possamos agir da melhor maneira possível e atingir nosso objetivo, que é a salvação. Nós podemos notar que o texto original latino nos fala, no entanto, não exatamente da circunspecção, mas da sabedoria. Não sede insensatos, mas sábios. O sábio é aquele que considera todas as coisas a partir de uma visão elevada. O sábio é aquele que enxerga as coisas com os olhos de Deus. Ele vê o mundo como Deus o vê, dando importância a cada coisa de acordo com a sua ordenação a Deus. E assim o sábio considera todas as coisas com o olhar da fé, sabendo que nossa vida é a preparação da nossa eternidade. Cada uma das nossas escolhas, cada um dos nossos atos, vai nos aproximar ou vai nos afastar da nossa salvação eterna. O sábio não se deixa enganar pelas máximas do mundo, pelo naturalismo que nos faz esquecer de Deus, pelo ateísmo prático da nossa sociedade apóstata, que não somente desconsidera Deus no cotidiano, como se ele não existisse, mas que faz de tudo para que nós mesmos nos esqueçamos dele. E isso é um real perigo. Afinal de contas, a realidade sobrenatural da nossa vida, que é a mais importante, pois se refere justamente à nossa eternidade, não é acessível pelos sentidos. Nós não vemos a Deus, nós não vemos o céu, nós não vemos os anjos, nós não vemos o inferno, nós não vemos os demônios. Se, além de nós não vivermos de acordo com a nossa fé, nós temos uma sociedade que em nada lembra essa realidade sobrenatural. Muito pelo contrário, promove todo tipo de prazeres, entretenimentos e bens que justamente não somente não são dirigidos a Deus, mas que nos saturam
a imaginação e sentidos de tudo aquilo que é contrário a Deus, nós vamos, achando que cremos em algo, cair num ateísmo prático. E assim a vigilância que se tanto fala, tão necessária para evitar as ocasiões de pecado e identificar as tentações em seu próprio germe, não se resume à mera atenção, mas sim à verdadeira sabedoria, que é considerar tudo do ponto de vista da nossa salvação. Mas prossigamos com nosso caro São Paulo apóstolo. Ele nos manda aproveitar o tempo. E é justamente isto que, sobretudo, o sábio é capaz de fazer, aproveitar o tempo. Ele não vai aproveitar o tempo como os pagãos que buscam em todas as coisas o máximo de prazer, o máximo de conforto e o menor incômodo, a menor dificuldade. Para os pagãos, aproveitar o tempo era gozar a vida, gozar os prazeres e as riquezas deste mundo. Justamente, se nós enxergamos todas as coisas com os olhos de Deus, nós vamos ver justamente como esses prazeres e bens do mundo são incapazes de saciar aquilo que se encontra no mais íntimo das nossas almas, que é a nossa sede de felicidade e eternidade. Justamente, ninguém quer sofrer e ninguém quer morrer. Isto se encontra na nossa própria natureza, de buscar o bem e conservar a nossa existência. E afinal de contas, nós fomos criados para o céu. E assim, olhando com circunspecção e sabedoria todas as coisas, com este olhar de fé, este olhar sobrenatural, o sábio vai ver que nós devemos aproveitar o tempo para ganhar o céu. É assim que nós vamos aproveitar o nosso tempo. Diante da perspectiva da eternidade, nós vamos ver cada ocasião, cada pessoa, cada contrariedade, cada injustiça e também cada consolação, cada graça, cada boa obra que são feitas a nós, como uma oportunidade para que nós nos aproximemos de Deus. Justamente com este olhar sobrenatural, nós vamos ver que não devemos desperdiçar o tempo com coisas vãs, com prazeres inúteis, com prazeres fúteis, com coisas ofensivas a Deus e prejudiciais para a nossa alma. E justamente aqui não se trata de viver numa austeridade praticamente maniqueísta, como se os prazeres, como se os bens e as belezas criadas fossem algo mal em si. Muito pelo contrário, a criação nada mais é que o espelho de Deus e da eternidade, mas justamente não são fins em si mesmos, mas meios que devem nos conduzir para Deus. E todas as coisas, todas as circunstâncias devem ser aproveitadas para nós, para que nós nos conduzamos a Deus.
Uma consolação, um bem que é feito para nós, deve nos levar a dar graças a Deus. E justamente nos deve levar a demonstrar gratidão com aquele que foi um instrumento da graça de Deus. Uma pessoa que nós não suportamos, ou uma contrariedade, deve nos levar justamente a oferecer esse sacrifício para que nós façamos alguma penitência e ofereçamos isso a Deus, pagando um pouco por nosso pecado, por nossos tantos e numerosos pecados. Uma pessoa em necessidade deve nos mover de compaixão e levar a fazer com que nós façamos obras de caridade corporais dentro das nossas possibilidades, para que nós também possamos ajudar aqueles que têm necessidade e também levá-los um pouco à caridade que o próprio Deus tem para conosco. E claro, isso com o espírito de verdadeira caridade, buscando também em todas as ocasiões, pois isto ninguém pode negar que são as obras de caridade espiritual, pelo menos rezar por todos aqueles que têm necessidade. E também, com todas as pessoas que nós nos encontramos, nós temos a ocasião de ser verdadeiramente, como cristãos, a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro das possibilidades, conduzindo pelas palavras, mas sempre, em toda ocasião, conduzindo essas pessoas pelo exemplo para o céu. Enfim, o sábio sabe que cada instante de sua vida é precioso para estar em estado de graça e corresponder com as graças que nós recebemos a cada instante de Deus, pois, afinal de contas, o instante seguinte pode ser aquele da nossa morte. Agora, na medida em que nós desperdiçamos com coisas inúteis, com coisas fúteis, ou então, pior ainda, negamos as obras necessárias para a nossa salvação, sobretudo a oração e os sacramentos, e as obras que se apresentam a nós e que estão ao nosso alcance, nós vamos estar desperdiçando o tempo que nós temos para preparar a nossa eternidade, e mais que isso, vamos estar desperdiçando o sangue que nosso Senhor Jesus Cristo derramou na cruz, para que nós retornássemos ao céu. E justamente aí está a questão: aproveitar o sangue da redenção. E é por isso que o texto latino desta epístola fala em redimir o nosso tempo. O sábio redime o tempo utilizando-o para o bem da sua alma. O sábio sabe que deve procurar aproveitar ao máximo o tempo e assim redimi-lo, principalmente quando os dias são maus. Evidentemente, desde o pecado original, os dias já são maus. Afinal de contas, nós temos esta guerra espiritual entre Deus e as forças do inferno pela nossa alma. E justamente nós nos encontramos hoje diante de uma sociedade que abandona a fé do Evangelho. E mais que isso, uma sociedade que não somente é apóstata, mas uma sociedade que verdadeiramente combate a Deus, combate
a santa religião, combate a moral católica e a própria moral natural, atentando contra a vida inocente, atentando contra a família e atentando contra tudo aquilo que é bom e verdadeiro, atentando contra a própria verdade e contra a própria natureza das coisas. O que nós devemos, então, diante disso tudo, o que nós devemos fazer, então, diante disso tudo, é, da nossa parte, redimir o nosso tempo, dobrando o joelho diante de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo boas obras, vivendo a fé católica, proclamando-a e defendendo-a, antes de tudo pelo exemplo, mas diante das oportunidades e da nossa capacidade, também pelas nossas palavras. Nós não devemos, então, perder o nosso tempo, mas verdadeiramente redimi-lo, aproveitá-lo para a nossa salvação. Fazer tudo com caridade, mesmo as coisas mais simples e necessárias. Afinal, justamente, a santidade consiste nisso. A santidade não consiste em fazer milagres, a santidade não consiste em fazer obras estupendas aos olhos de todos. A santidade não consiste em uma austeridade de vida quase desumana. A santidade, no fim das contas, é simples. Como diz São Paulo, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a maior glória de Deus. Fazer tudo por amor de Deus, para que Ele seja mais amado e mais conhecido. Enfim, a santidade consiste justamente em fazer o que nós devemos fazer por amor a Deus. Fazer isto bem, com uma verdadeira caridade, e dando o exemplo de um verdadeiro católico, que é a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto em todo e qualquer estado de vida. Como diz muito bem São Jerônimo, podeis muito bem dizer-me, não posso jejuar, mas ninguém poderá me dizer, não posso amar. Então, além da oração, da leitura espiritual, da frequência aos sacramentos, nós temos também nosso dever de Estado, que é verdadeiramente um meio de santificação. O dentista que extrai o dente por amor a Deus. O professor ensine a sua matéria por amor a Deus. O policial defenda a sociedade e prenda os criminosos por amor a Deus. O lixeiro mantenha a cidade limpa por amor a Deus. Limpar a casa, ajudar os pais, arrumar a própria cama, acordar no horário. Tudo isso são meios de ordenar a nossa vida e de ordená-la para a eternidade, fazendo isto com caridade. Que nós então combatamos com um verdadeiro ardor, o demônio da ociosidade, fonte de tantos e numerosos pecados. Mal este que consiste em ficar à toa, desperdiçando tempo com coisas vãs e inúteis, e que se encontra, de fato, na nossa natureza chagada pelo pecado original. É evidente que seria muito mais agradável e prazeroso estarmos nesse final de tarde comendo uma costela de chão com um vento fresco
tomando um chimarrão e eventualmente assistindo um jogo de futebol. Muitas coisas seriam muito mais agradáveis do que aquilo que nós queremos fazer, devemos fazer. No entanto, o que nos disse nosso Senhor? Se queres vir após mim, tome todo dia a sua cruz e siga-me. Se nós queremos o céu, precisamos abraçar a cruz. Se nós queremos o céu, precisamos do sacrifício. E esta é uma realidade no próprio plano natural. Se você quer comer, se você quer ter um bom emprego, se você quer prover a proteção e o bem da sua família, você não pode ficar no sofá de casa sem fazer nada. É necessário justamente se sacrificar no próprio plano natural, não somente para ter os bens, mas para ter a própria satisfação. Há um ditado alemão que diz justamente que o homem só é verdadeiramente feliz no sacrifício. Afinal, a gente só dá valor para aquilo pelo que nós lutamos. Mas, além disso, a ociosidade é mãe de todos os vícios e, sobretudo, a ociosidade é mãe da impureza e da preguiça. Sobretudo, a preguiça espiritual. Afinal, a ociosidade consiste justamente em querer fazer o mínimo possível e ter o máximo de prazer ao mesmo tempo. Evidentemente, este estado leva não somente à preguiça e à preguiça espiritual, mas também aos pecados de impureza e de gula. E justamente aqui nós não podemos deixar ao lado da ociosidade um outro problema, um outro demônio, que é o demônio da mediocridade. Se contentar com o mínimo necessário. Se contentar com o mínimo necessário para que minha consciência não me acuse de algum pecado grave. Como dizia muito bem Santa Teresa d'Ávila, quem não avança recua. Se você permanecer na beira do precipício, o mínimo desequilíbrio pode ser fatal. E além disso, tenhamos consciência, o mínimo necessário para que eu ache que estou em estado de graça já é o suficiente para cair no pecado grave. Nós devemos verdadeiramente ter um espírito de sacrifício se nós queremos ser verdadeiros filhos de Deus e irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, tenhamos justamente consciência desta realidade sobrenatural da nossa vida e tenhamos um verdadeiro espírito de sacrifício que nos leve ao zeloso cumprimento dos nossos deveres de Estado e não somente um cumprimento mecânico, mas ver neles, nas nossas atividades diárias, um verdadeiro meio de santificação, fazendo tudo com uma verdadeira caridade, não como máquinas. Isto vale também para a nossa vida espiritual. Tenhamos um verdadeiro espírito de sacrifício em buscar dentro das nossas capacidades, mas dentro das capacidades não entra simplesmente tenho horário, vou conseguir fazer isso tranquilamente. Evidentemente que não prejudique
o dever de Estado que não prejudique os bens que você deve, pelos quais você deve zelar. Mas é evidente que nós devemos nos esforçar para manter a vida de oração, para manter não somente as missas de preceito, mas ir às missas durante a semana, mesmo quando não é preceito. Nosso Senhor está aqui, esperando para ser consolado e adorado por almas sedentas dele. Busquemos justamente este espírito de sacrifício a partir deste olhar sobrenatural que deve fazer com que nós enxerguemos a nossa vida não como uma folha em branco em que nós vamos colocando as atividades que nos aprazem, mas verdadeiramente como vendo a nossa vida principalmente como a preparação da nossa eternidade. Tenhamos sempre diante dos nossos olhos a eternidade, assim busquemos sempre aproveitar cada instante que nós temos para alcançá-la. Devemos redimir o tempo e assim, tendo o tempo redimido, ele vai nos redimir, pois nós iremos aproveitá-lo para conquistar o céu, onde nós teremos a eternidade bem-aventurada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.